Existe um lugar no mundo onde nasceram a escrita, as leis, as cidades e também as guerras mais devastadoras do século XXI. Um território onde conviveram sábios, profetas e ditadores, onde a glória e a destruição caminharam lado a lado por mais de 5.000 anos. Esse território hoje é conhecido como Iraque, mas sua história vai muito além do petróleo, das bombas e das manchetes dos noticiários. Como passou de ser o berço da civilização a se tornar o epicentro do caos mundial? A resposta está na sua história. E acredite, não é a que te contaram? Me acompanhe nesta viagem para entender a complexidade de um dos países mais fascinantes e incompreendidos do planeta. Hoje é um dia muito especial. Este vídeo é muito especial porque vamos fazer um passeio pela história deste país, desde as descobertas, milhares de anos antes de Cristo, que foram vitais para a evolução da humanidade como conhecemos hoje em dia, até a história mais recente cheia de catástrofes, guerras e caos, que também nos deixam muitas lições sobre como não devemos ser nesta vida. E vamos começar no último monumento de pé de Saddam Hussein. Porque hoje em dia, no ano de 2025, está escrito na lei e totalmente proibido qualquer tipo de adoração, culto ou homenagem a esse senhor que tanto mal fez a este país. Este é o único monumento que não derrubaram unicamente com a intenção de que o passado tão sombrio que este país viveu seja sempre lembrado para que não se repita. Eles adoram, como os seguranças, a polícia, eles adoram posar para a foto, sorrir, Salam Aleikum. Mas não vamos nos adiantar, vamos voltar cerca de 4.000 anos antes de Cristo, com os sumérios, a primeira civilização registrada na Mesopotâmia, nas terras que hoje em dia são o Iraque. Na antiguidade e por quase 2.000 anos, essas terras foram habitadas por esse povo que era muito, muito inteligente. Na verdade, também é atribuída a eles a invenção da escrita cuneiforme. Então, aqui neste mesmo país, o que era a Mesopotâmia há 6.000 anos, se olharmos a partir de hoje, foi onde não só se inventou a escrita, mas eles também inventaram o código de leis, arquiteturas para templos, astronomia. Eles eram verdadeiros gênios. Depois vieram os acádios do ano 2334 a.C. até o ano 2154. Eles ficaram bastante conhecidos por terem o primeiro governo estruturado, com governadores e uma burocracia para poder governar os territórios. Na verdade, dizem que eles também foram os primeiros conquistadores do mundo. E então, por volta do ano 1894 a.C., chegaram os babilônios. E é aí que essa visita arqueológica que estamos fazendo hoje ganha bastante relevância. E esta que vocês veem aqui é a Porta de Estar e uma das entradas principais para a cidade da Babilônia. É uma das estruturas mais impressionantes do mundo antigo. E embora tenha sido construída por volta do ano 575 a.C., ou seja, quase 1.300 anos depois que essa civilização se estabeleceu aqui na Mesopotâmia, ela possui uma arquitetura monumental. E dessa forma fazemos a entrada oficial pelos portões de Estar, que não era apenas a entrada física da Babilônia, mas também simbólica. Porque era como uma cidade cheia de progresso, de leis, de arquitetura, de modernização para a época.
E que interessante poder explorar os restos, obviamente reconstruídos e restaurados, mas aqui se desenvolvia uma das civilizações mais inteligentes da história da humanidade. Do Império Babilônico, há duas pessoas que precisamos lembrar. A primeira, Hammurabi. Por volta do ano 1700 a.C., foi a ele que se atribuiu a criação do primeiro código de leis. Após várias conquistas, o Império Babilônico ressurgiu e por volta do ano 600 a.C., houve um imperador chamado Nabucodonosor, ou algo assim, Nabucodonosor II. E foi ele quem mandou construir os jardins suspensos, que são um pouco controversos, porque são uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas não há uma prova concreta de que eles foram realmente construídos, então isso está em debate entre os historiadores. Olá, meu amigo, obrigado. E se vocês se perguntam por que exatamente aqui no Iraque, onde você está parado, foi onde todo esse império, essas civilizações foram construídas, e é porque este país está entre os rios Eufrates e Tigre. Aqui vemos um, e o outro estaria mais acima, que não aparece nesta imagem. E obviamente os solos ao redor eram muito, muito férteis. Uma vez que passamos por essa réplica do portão de Ishtar, que é a entrada, para este sítio arqueológico, chegamos ao que era o Palácio de Nabucodonosor. E há uma parte que é como se fosse quase um quarto para baixo, que é a original, ou seja, tem 2.700 anos, e então a parte de cima foi finalizada depois. Mas o mais louco é que vocês podem ver esse arco e compará-lo com a imagem que ele estava mostrando para a gente. O guia explicou como esse lugar foi encontrado, só que, novamente, no período de Saddam Hussein, ele mandou enterrar quase toda essa estrutura e depois construir a parte de cima. Porque, honestamente, não existe uma teoria certa, mas nosso guia está nos dizendo que são razões políticas. Que tipo de razões políticas? Não sei, mas é impressionante que, pelo menos, toda essa parte de baixo a gente tem acesso para ver hoje em dia, 2.700 anos depois da sua criação. Vocês sabem que, entre tantas coisas, os britânicos são conhecidos por ter a maior quantidade de peças arqueológicas do Egito. Mas me comentaram hoje que a maior quantidade de peças que eles têm de um país é do Iraque. Não sei se alguém que está assistindo a este vídeo pode confirmar ou desmentir isso, mas dizem que nos museus do Reino Unido há, peças do Iraque, Irã e Egito, até não poder mais. Isso que vocês veem aqui é uma das coisas mais impressionantes que veremos no nosso passeio de hoje. E já vou explicar por quê. Esses impérios eram construídos em camadas, ou seja, quanto mais recente era o império, a cidade era construída sobre a anterior. O que vemos aqui atrás é parte do portão original de Ishtar, mas não daquele que vocês pensam que era do império de Nabucodonosor. Não, mas sim do império de Hammurabi, ou seja, quase 4.000 anos antes de Cristo. E por quê? Porque os alemães, que foram quem descobriram isso, levaram tudo desse último império. Na verdade, os tijolos eram azuis, como os vistos na entrada desse sítio arqueológico. E eles, levaram tudo para fazer um museu lá na Alemanha. No entanto, continuaram escavando e encontraram os restos do primeiro portão de Ishtar.
Também se diz que debaixo de tudo isso estão restos da civilização dos Sumérios, ou seja, 6.000 anos atrás. Mas eles não quiseram continuar escavando porque há água e então podem acabar destruindo tudo o que existe hoje em dia. Isto que vemos aqui são restos da primeira escrita inventada pela humanidade, que se chama cuneiforme. E sim, muitos vão pensar que são os hieróglifos do Egito, mas a verdade é que não, foram os sumérios, como eu comentei no começo. O que vocês viram tem 2.700 anos, 600 anos antes de Cristo. Mas essa escrita já vem sendo registrada há 6.000 anos e foram encontradas muitas evidências. Na verdade, nos dizem que aqui no Iraque há mais de 15.000 sítios arqueológicos onde foram encontrados, não apenas escritas cuneiformes, mas também arquitetura da época e edificações que nos deixam impressionados e nos fazem perguntar como isso foi construído naquela época. Mas, não quero continuar ficando intenso com a história tão antiga deste país, então vou resumir um pouco para vocês. Desde que o Império Babilônico caiu, eles foram conquistados pelos persas, depois vieram os gregos, na verdade Alexandre, o Grande, morreu aqui, e depois os persas voltaram novamente, até o ano 700 e pouco depois de Cristo, quando os árabes se uniram e voltaram a ocupar este território, derrubando os persas. E se vocês se perguntam, o que foi que uniu os árabes que estavam espalhados por toda essa região para formar esse exército que depois derrubaria os persas? Foi o Islã. Maomé, que foi o último profeta dessa religião, partiu de Meca até Medina em 16 de julho do ano 622. E esse mesmo dia é considerado como o primeiro dia do calendário islâmico. Hoje em dia, estaríamos no ano 1403, aproximadamente. Na verdade, em países como Afeganistão ou Arábia Saudita, essa é a data que se utiliza nos documentos oficiais do governo. E desde o ano 762, Bagdá se torna a capital do califado abássida. Se vocês se perguntam, o que é um califado? Basicamente, é um sistema de governo onde o califa, que seria como o presidente, é um sucessor político e religioso do profeta Mohammed, ou bem, em espanhol, Maomé. Até o ano de 1258, o Iraque viveu quase 500 anos do que se conhece como a Era de Ouro Islâmica, em que foi caracterizada pela inovação por todos os estudos científicos de todo tipo, matemáticos, filosóficos, astronômicos, até que, no ano de 1258, os mongóis invadiram Bagdá e destruíram tudo. Aí se passaram cerca de 4 séculos, aproximadamente, em que esteve nas mãos de diferentes impérios, guerras e bastante instabilidade. Mas no século XVI, passou a fazer parte do Império Otomano, onde encontraria certa estabilidade, entre aspas, até o século XX. E com a queda do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, o Iraque passa a ser um mandato britânico até 1932, quando conquista sua independência. No entanto, eles seriam fortemente influenciados pelo que hoje é o Reino Unido. Na verdade, as cédulas desse país eram produzidas no Reino Unido até aproximadamente o ano de 1990. Mas não vamos nos adiantar tanto, porque aquele palácio que vocês veem ao fundo é muito importante na história desse país. Por quase 4 décadas, o país sofreu muitos golpes de Estado, instabilidade política e mudanças de governo, até 1968, quando o Partido Baas chegou ao poder e um de seus personagens mais influentes foi Saddam Hussein. Mas só foi no ano de 1979 que esse ditador chegou ao poder. E esse palácio que vocês veem atrás de mim
Ele mandou construir em 1995 com seu ar de superioridade. Ele disse: olhem, eu quero um palácio em frente à zona arqueológica da Babilônia, porque sentia que tinha a mesma importância histórica para este país. Que tudo o que venho contando para vocês neste vídeo, já saindo desse sítio arqueológico, encontramos esses tijolos estampados na parede, que foram encomendados por Saddam Hussein com a intenção de representar a escrita cuneiforme. Mas eles estão escritos em árabe, como uma forma de deixar seu legado na história deste país. E bem, acreditar que estava à altura das grandes descobertas que aconteceram desde a Mesopotâmia. Uma curiosidade antes de prosseguir com a história deste país. Neste exato momento estou bem na parte central do palácio da antiga Babilônia, onde morreu Alexandre o Grande. Depois tentaram levar seus restos para Alexandria e eles se perderam no caminho. Na verdade, há várias escavações tentando encontrá-los e ainda não conseguiram. Acabaram de nos dizer que saiu uma série na Netflix há alguns meses. Falando um pouco sobre toda essa história, vocês podem assistir, e é isso, já voltamos com a história do Iraque. E apenas um ano depois que Saddam assumiu o poder, em 1980, começou uma das guerras mais sangrentas do século contra o Irã, por algumas disputas territoriais de alguns rios que ficavam perto da fronteira, porque ele dizia que eram zonas estratégicas. O fato é que, 8 anos depois que essa guerra durou, não houve nenhum vencedor. Nenhum dos dois países tomou o território do outro, mas o que realmente houve foram muitas perdas humanas. Estima-se que 1.200.000 pessoas perderam a vida nesse conflito, cerca de 500.000 aqui no Iraque e cerca de 700.000 no Irã, para terminar em nada. E para piorar, em 1988, já quase no final da guerra com o Irã, Saddam Hussein usou armas químicas na cidade de Al-Abia, uma cidade ao norte deste mesmo país, porque havia sido tomada pelos iranianos. E não importava se havia mulheres, se havia crianças, se havia até homens que não tinham nada a ver com a guerra. Lançou essas bombas em represália, também porque era um povo curdo. Os curdos são um grupo étnico diferente, que nem sequer falam árabe e também vivem no Iraque, Síria e Turquia, mas falaremos sobre isso em outro vídeo. O fato é que esse ataque com gás mostarda, com cianeto e com outros produtos químicos custou a vida a mais de 6.000 inocentes. E a gota d'água no período desse psicopata foi ter iniciado uma guerra com o Kuwait. Tentou invadir porque não queria apenas ficar com esse país, mas com todo o Golfo. Mas começando por aqui. O mais louco é que o Kuwait tinha apoiado ele com recursos para a guerra contra o Irã. O palácio que eu comentei há pouco, que Saddam Hussein mandou construir em 1995, é exatamente onde estamos agora. Na verdade, ele fez isso em uma colina por causa do que eu tinha comentado sobre as novas civilizações construírem sobre as antigas, pois ele queria estar mais alto do que tudo. E isso que vocês veem aqui é a vista panorâmica que dá a volta em todo o lugar. Por sorte, conseguimos uma permissão especial para entrar e gravar. E já vamos mostrar um pouquinho do que tem aqui dentro. Eu realmente não posso acreditar que estou dentro de um dos palácios abandonados de Saddam Hussein, gravando um vídeo para o canal para vocês. Olhem que loucura este lugar.
Honestamente, acho que não é permitido subir essas escadas, mas Tom me disse. Vamos lá. E vamos lá! Está tudo muito escuro. Eu imagino que seja por medo de a estrutura desabar ou algo assim. Embora eu também imagine que isso aqui era construído de forma super resistente. Que loucura estar aqui. Bom, vou continuar subindo para ver o que eu encontro. Apesar de saber que não tem nada de errado, é super assustador. Quer dizer, a vibe desse lugar fica sinistra. Não, eu para lá não subo mais. Olha, é como se eu chegasse, vou dar uma olhadinha, mas definitivamente para lá eu não vou entrar. Ok, aqui tem outras escadas. Uau, uau, uau. Olhem isso, uau. Ufa. Que loucura. E a vista que eu tinha daqui, que é a cúpula mais alta deste palácio, é uma loucura. À beira do rio e com milhões de palmeiras de tâmaras, que, aliás, o Iraque afirma ter a maior quantidade de palmeiras de tâmaras do mundo. Ao fundo, dá para ver algumas. E como se já não tivéssemos feito loucuras suficientes até agora, vamos subir mais algumas escadas que estão ali meio caídas, para conseguir chegar até o ponto mais alto deste palácio. Que impressionante! Ele tinha sua churrasqueira no ponto mais alto do palácio, com uma vista exorbitante. Terminou esse passeio tão intenso dentro do palácio. Era até difícil identificar quais eram os quartos, quais eram as salas de estar, porque cada espaço era tão grande e, obviamente, não tem nenhum tipo de móvel, o que faz a gente se confundir. Se não fosse, como pela tubulação do que poderia ser um banheiro, você nem saberia adivinhar qual quarto era qual quarto, ou qual sala era qual sala. Continuando com a história de Saddam Hussein, depois que ele decidiu invadir o Kuwait em 1991, os Estados Unidos, junto com uma coalizão internacional, decidiram intervir para tirá-lo desse país. E não só isso, mas também impor sanções econômicas que levariam o país a uma crise humanitária. Na verdade, em 1996, a Organização das Nações Unidas concedeu uma permissão especial para que vendessem um pouco de petróleo e conseguissem alimentos para o país. Mas claro, tudo foi máfia, corrupção e no final, a pobreza e toda a crise que esse país estava sofrendo não melhoraram. E a pergunta que todos nós fazemos, como Saddam Hussein continuava no poder? Bem, ele tinha acesso ao petróleo, vendia o petróleo bruto, digamos, de forma ilegal e assim conseguia recursos para controlar as forças armadas desse país. E reprimir e extorquir e, obviamente, espalhar o terror, censura total. E não havia ninguém que, digamos, o enfrentasse. Mas só foi no ano de 2003 que os Estados Unidos iniciaram uma guerra que aqui mesmo, no Iraque, consideram que foi uma invasão dos Estados Unidos. Enquanto que nos Estados Unidos ou no Ocidente acreditam que foi uma guerra para tirar Saddam Hussein do poder, porque supunham que havia armas de destruição em massa
e, obviamente, seriam uma ameaça para todo o mundo. A questão foi que depois de entrarem no Iraque e assassinarem Saddam Hussein, nunca, mais nunca, foram encontradas as supostas armas de destruição em massa. Após a libertação do Iraque, começa a ocupação americana de 2003 até 2011. O exército iraquiano e o Partido Baath foram dissolvidos. Mas, ao contrário do que todos esperavam, as tensões e o caos aumentam no país. No ano de 2006, uma guerra civil explode entre sunitas e xiitas, que basicamente são os dois principais ramos do islamismo, e eles diferem porque os sunitas acreditam que o sucessor de Mohammed, ou Maomé, deveria ser escolhido entre seus companheiros. E hoje em dia, eles são a maioria no mundo muçulmano, com cerca de 85%, enquanto os xiitas acreditam que a liderança legítima deveria permanecer na família de Maomé, especificamente em seu primo e genro Ali. Eles são maioria em países como Irã, Iraque, Bahrein e partes do Líbano, mas minoria global, com 15% dos muçulmanos. Na época também surgem grupos armados, entre eles uma versão inicial da Al-Qaeda. Em 2011, o governo dos Estados Unidos se retira do Iraque e as tensões entre as duas principais vertentes do Islã continuam aumentando. Em 2014, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, um grupo de extremistas sunitas que surgiu da Al-Qaeda, lança um ataque brutal, tomando a cidade de Mossul, a segunda maior do Iraque, como refém e declara um califado a partir da Síria. Em seguida, comete atrocidades como execuções em público, destruição de sítios históricos e genocídios como o dos Yazidis, uma minoria religiosa que vive principalmente na região de Sinjar, no noroeste do Iraque. Sua religião é muito antiga, com elementos do zoroastrismo, islamismo, cristianismo e outras crenças que o Estado Islâmico do Iraque e Síria não tolerava. Mataram milhares de homens, sequestraram milhares de mulheres e meninas, muitas das quais foram escravizadas e vendidas em mercados, e destruíram vilarejos inteiros tentando apagar sua cultura. E neste momento, uma coalizão internacional é formada novamente entre os Estados Unidos, Irã, os curdos e as milícias iraquianas para finalmente derrubar o Estado Islâmico do Iraque e Síria no Iraque, no ano de 2017. No entanto, disse que ainda restam células dessas milícias em outros países. Desde então, o Iraque ficou preso entre as influências de potências estrangeiras, que são o Irã e os Estados Unidos. Embora ainda enfrente desafios como corrupção, pobreza, tensões religiosas e a presença de milícias, há sinais de estabilidade, paz e uma juventude que exige um país mais justo e soberano, como é o caso de Hussein, que se dedicou a atrair turistas e mostrar a eles o outro lado do país que não vemos na televisão. Aqui estou com Hussein, que é nosso guia aqui no Iraque, e quero fazer algumas perguntas para ele sobre tudo o que envolveu a guerra dos Estados Unidos com este país. Hussein, antes de tudo, obrigado por responder as perguntas e por nos guiar pelo Iraque. É um país incrível, mas é totalmente o oposto do que nós no Ocidente conhecemos ou ouvimos sobre esse país. Então, primeiro quero saber sobre o conflito entre os Estados Unidos e o Iraque. Por que os iraquianos acham que foi uma invasão em vez de uma guerra contra Saddam Hussein? Ok. Bem, a guerra é uma questão muito complicada e sensível, até mesmo agora. Muitos iraquianos têm opiniões diferentes sobre o que aconteceu lá. Alguns deles acreditam que foi algo positivo, porque nos livramos de Saddam, ele era um ditador, e na verdade era mesmo um ditador. Mas o que aconteceu depois de 2023 foi realmente pior do que eles esperavam, não é? Eles esperavam que as coisas seriam incríveis, libertadoras, blá blá blá. Mas o que aconteceu foi a década seguinte de ataques terroristas, guerra civil. Então não foi um bom resultado. Mesmo que não gostassem de Saddam, e depois há outras pessoas que, infelizmente, com o partido de Saddam, agradaram a ele. Ainda existem pessoas como Saddam que acreditam que os Estados Unidos estão no Oriente Médio para destruí-lo, para pegar o petróleo, pegar os recursos. Então, se você perguntar para 10 iraquianos o que eles pensam, vai ter 10 respostas diferentes.
Mas em geral, eu acho que de modo geral, os iraquianos realmente não gostam dele. O regime anterior já foi, o Iraque agora está se desenvolvendo de uma boa maneira, o Iraque está estável, que muita gente não quer repetir o que aconteceu em 2023 ou antes de 2023. E eu ia te perguntar, por quê? Porque acabei de ler um pouco que sim, depois de 2023, então veio o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Al-Qaeda. Sim, Al-Qaeda e outra guerra. Mas hoje em dia estou viajando e me sinto bastante seguro no Iraque. E estou fazendo um vídeo especial sobre como é a vida no Iraque hoje em dia. Mas você pode dizer agora mesmo que a maioria da população iraquiana concorda com a libertação? Quero dizer... Não, eu não diria que eles realmente concordam. Desaprovam a invasão em si, mas estão felizes que isso resultou na queda de Saddam. Embora ainda não confiemos nos Estados Unidos, ainda acreditamos que mesmo o fato de terem feito isso não foi pela libertação, não foi pela liberdade, eles tinham sua própria agenda política que queriam cumprir. Claro, claro. Porque há a narrativa oficial de armas de destruição em massa, de que o Iraque tinha relações com a Al-Qaeda, ambos não eram verdade. Nunca encontraram as armas ou qualquer coisa que estavam procurando. Exatamente. Então, não confiamos que os Estados Unidos fizeram isso apenas pelo povo do Iraque, como disse Bush. Nós não acreditamos nisso, né, obviamente, mas eu acho que o povo do Iraque ainda tem uma vida feliz e está contente por pelo menos termos saído do regime anterior. E eu sei que você era muito jovem, mas talvez seus pais ou avós... Vocês acham que agora, em 2025, a situação é melhor do que no início do século 21? Sim, é outro assunto delicado, mas vou dizer algo. No ano 2000 ou 2021 ou 2022, o Iraque estava sob sanções, o Iraque estava isolado por causa da guerra, por causa da invasão do Kuwait. Os iraquianos não tinham um bom salário médio. Acho que agora, apesar de termos passado por um momento muito ruim, mas eu pessoalmente vivi em um Iraque pós 2023, como agora 100 vezes escolheria viver no Iraque 100 vezes antes de 2023. Ok, isso é incrível. Quero aprofundar nessa pergunta, mas vou fazer isso no próximo vídeo. Obrigado. Vamos falar mais sobre isso, claro. Sim, vamos falar sobre isso, né? Obrigado. Acabamos de chegar a Karbala, a cidade onde fica o templo de Hussein ibn Ali, que é o neto do profeta Maomé e que foi fundamental para a divisão entre xiitas e sunitas. Vamos agora ao santuário. Não é permitido levar câmeras, então tenho que deixá-las, pegar o celular. É um lugar muito, mas muito protegido. Tem segurança demais. Na verdade, é o centro de peregrinação do Islã, para onde vão mais pessoas no mundo. Todos os anos, quando se completam 40 dias do martírio de Hussein, é celebrado um evento chamado Arbaim. E os fiéis vão até lá para prestar tributo e adorar Hussein, que era o neto de Maomé. Enquanto que em Meca, se vocês estiverem se perguntando, Meca é maior? É o mais importante porque pertence aos sunitas, que são a maioria dos muçulmanos do mundo. No entanto, o Hajj, que é chamado de evento de Meca, recebe de 2 a 3 milhões de pessoas por ano. Portanto, a diferença é brutal. Já estamos entrando no santuário, depois de uma revista da guarda. Para este lugar, é obrigatório que as mulheres estejam todas cobertas, só podendo deixar o rosto descoberto, e os homens precisam cobrir até os ombros, podendo deixar só os cotovelos, como vemos ali com Hussein, nosso guia, mas não necessariamente as mulheres precisam usar um véu preto, pode ser de qualquer cor, a única coisa é que realmente não podem mostrar nenhum dos cotovelos, ombros ou joelhos.
Dentro do templo fica este hospital, que é totalmente gratuito e administrado pelos chiitas. Uma das coisas que me surpreende dentro deste santuário é que há comércios, restaurantes, hotéis e apartamentos ao redor. Toda a mesquita, por assim dizer, é como um óvalo totalmente horizontal. E como vocês podem ver, dos lados há ruas com pessoas vendendo de tudo. Me disseram que, claro, eles ampliam o perímetro de segurança para proteger o local. E todas as pessoas que tinham, antes de isso ser construído, casas, hotéis, negócios, acabam ficando meio que presas, por assim dizer, dentro desse perímetro de segurança. E uma casa que antes custava cerca de 50 mil dólares, agora pode valer 5 ou 10 milhões de dólares. Porque o plano dos chiitas é comprar absolutamente tudo, demolir e poder ampliar esse santuário, já que eles, assim como a Igreja Católica, são uma organização que administra diferentes projetos, como o hospital que acabei de comentar, e bom, muitas outras coisas. Olhem ao que me refiro. Todos esses terrenos foram comprados para ampliar este lugar. Antes de entrar, é preciso pegar uma cesta, tirar os sapatos e depois caminhar. E as mulheres entram por um lado diferente do dos homens, apesar de que depois podem sair por aqui mesmo. Não, desculpem, eu me enganei. A mesquita está dividida em duas partes, e os homens vão para um lado e as mulheres vão para o outro. Eu pensei como estava vendo mulheres vindo pelo mesmo corredor, que ao entrar estavam juntos, mas não. De fato, bem, e assim como em praticamente todas as mesquitas, os homens têm um lugar separado das mulheres. Uau! Uau! Que lugar impressionante, tão massivo. Um lugar que literalmente te impressiona pela beleza, pela quantidade de cristais que tem ao redor. Impressionante. Não importa se você não acredita nessa religião, essa visita é muito, muito interessante. Se vocês já viram muçulmanos alguma vez com a testa marcada, é porque eles colocam isso no chão, depois se ajoelham e tocam com a testa. Então, a testa deles fica marcada, por assim dizer, com esse pozinho que vai se formando. Na verdade, não sei se vocês viram agora que acabaram de deixar um. Olhem. Olhem que interessante, quando uma pessoa morre, eles a trazem aqui para abençoá-la e depois a levam para o lugar onde ela será enterrada. Porque bem ali dentro está enterrado Hussein, por assim dizer, o santo que dá nome a esta mesquita e o mais sagrado deste lugar. E bem em frente à mesquita que acabamos de conhecer está a do irmão de Hussein Ibn Ali, que é exatamente igual por dentro. Mas esta aqui é um pouco mais importante, já que ele foi uma figura mais importante dentro do Islã. Olhem, que impressionante. Tem muitas, mas muitas pessoas com câmeras profissionais. Aqui posso mostrar 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, já vi mais de 30. E acho que essa também é uma das razões pelas quais não deixam você entrar com sua câmera para depois poderem te vender as fotografias aqui dentro. E realmente, que câmeras enormes esses caras usam. São 12h41 da noite e estamos indo novamente ao santuário porque Tom quer gravar uns TikToks.
Sim, uns TikToks, mas também quero experimentar. E sim, quero experimentar como é lá dentro quando estou sozinho. Porque quando estou viajando com um grupo é um pouco difícil para... Não sei como posso explicar. É um pouco... Eu me sinto como um guia. E agora vou experimentar como um turista e como um cliente. Tom tinha vários dias no Iraque antes de todo o grupo chegar. Como você se sentiu estando no Iraque? Sozinho nos primeiros dias? Quantas vezes você já esteve no Iraque? E na minha terceira vez no Iraque, então para mim não era algo novo, mas a minha primeira vez no Iraque já foi algo normal, porque na mídia, nas notícias, as pessoas sempre dizem: você tem que ter cuidado, porque havia uma guerra. E no passado havia tantas coisas muito, muito ruins, mas o passado é o passado. E agora? Agora estamos na rua. Que horas são? Quase as... 1 da manhã, 1 da manhã. É uma loucura. Você pode simplesmente andar pela rua. Todos são super simpáticos e felizes e acho que isso é o mais bonito desse lugar. Porque quando você vem ao Iraque pela primeira vez, você fica um pouco cauteloso. Mas depois são as pessoas que te fazem se sentir bem-vindo, pois a primeira coisa que te perguntam é: de onde você é? Precisa de ajuda? O suco é por minha conta. Eles fazem você se sentir assim. Você é um deus, um turista é como um deus aqui, acho que é isso. O que faz deste país um lugar super legal. Quando você visitou o Iraque pela primeira vez? 2018. Então, desde então, você acha que o Iraque ele está relativamente tranquilo? Sim, desde... Acho que 2012, acho que já. Não, desculpa, depois do... Estado Islâmico do Iraque e Síria 2017? E bem, aqui vocês têm a experiência de um viajante que veio sozinho com pessoas e, obviamente, sob sua responsabilidade. Então, eu deveria ser mais cuidadoso. E a verdade é que o país te dá as boas-vindas. As pessoas são tão hospitaleiras, pode-se dizer, ou são tão gentis, que você literalmente pode andar na rua à 1 da manhã. E eu acho que isso faz parte da grande história do Iraque. Porque poder mostrar a realidade do Iraque nos dias de hoje também é uma parte muito importante dos criadores de conteúdo, de todos que venham ao Iraque. Eu sei que fazendo um drama, fazendo sensacionalismo, dá para gerar mais visualizações, dá para ganhar mais dinheiro, mas esses países, assim como o nosso, precisam que as pessoas digam que é possível ir como turista. Não, com isso eu não estou dizendo que o país está bem, que o país é perfeito. Não, mas que pessoas estrangeiras ou até mesmo locais que moram fora. Conhecemos iraquianos que residiam nos Estados Unidos da América e vieram visitar a família, que possam vir e possam injetar um pouco de dinheiro, fazer a economia girar, movimentar aquelas pessoas que precisam do turismo para poder sobreviver, como acontece muito na Venezuela. Nosso guia mencionou que isso aqui ficava lotado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não acreditávamos. Mas olha só. E é 1 da manhã. Nem é fim de semana. Hoje é quarta-feira. Que loucura. Ali tem um homem fazendo um discurso. Não tenho certeza se é um funeral, porque já mostrei antes que quando alguém morre, eles desfilam com as urnas, como se fosse para abençoar o corpo antes de enterrá-lo. Mas aqui não parece ter nenhum funeral, embora as pessoas estejam chorando muito. Obviamente fico muito constrangido de ficar de frente para gravar eles, mas esse momento é impressionante.
Bom dia, viajantes! Aqui da cidade de Najaf. Viemos esta manhã de Karbala, uma viagem de aproximadamente 2 horas, e chegamos ao lugar mais sagrado de todo o Iraque. Estamos no mausoléu, no santuário de Imam Ali, que era primo e genro do profeta Maomé, que eu já mencionei bastante ao longo deste vídeo. Apesar de não ser o lugar mais movimentado, é o mais sagrado de todo o país, e inclusive dentro do Islã. Só depois de Meca, Medina e Jerusalém é o lugar mais sagrado. Meus loucos, saindo da mesquita do Imam Ali, vou dar por encerrado este passeio pela história do Iraque. Fiquei muito surpreso por ter feito este vídeo, em primeiro lugar porque eu desconhecia a importância desses territórios para a evolução da humanidade como conhecemos hoje em dia, e eu até imaginava, mas não sabia que podia ser tanto assim. A diferença entre o que as notícias vendem e o que é a realidade de um país que sofreu muito, este não vai ser o último vídeo do Iraque, né? Na verdade vai ser um dos que vocês mais vão gostar. E é perguntando para as pessoas como é a vida aqui, como é viver no Iraque em 2025. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, clicar no botão de notificações, o sininho, para que o YouTube avise vocês. E por favor, deixe um comentário e um like. Nos vemos em alguns dias com um novo vídeo.